alguns dos conceitos com os quais temos trabalhado aqui no mestrado em Sociologia e Direito são conceitos como tecnologia democrática e o direito das populações juridicamente invisíveis. Por tecnologia democrática, a gente tem buscado cunhar uma série de atitudes de enfrentamento em relação a muitos dos casos como os que foram relatados aqui em todas as mesas. Ou seja, a forma pela qual ou como a sociedade se organiza para enfrentar esse tipo de vicissitudes, né? Então, podemos dizer que a democracia em si não é um conceito por demais amplo, né? O Brasil é tecnicamente um Estado democrático de direito há muitos anos, mas o termo por si mesmo é o mesmo. Por isso, quando falamos em tecnologia democrática, estamos falando mais ou menos do grau de democracia, né? O fato de existir eleição, o fato de um cidadão poder ser candidato ou poder votar, é um grau de tecnologia democrática, com certeza, mas esse grau pode se tornando paulatinamente mais complexo na medida em que as instituições estiverem mais afinadas com as causas, na medida que a academia estiver mais afinada com soluções concretas, à medida enfim, que de um modo geral as instituições estejam melhor funcionando e que a sociedade civil consiga um grau de organização e passe a postular um discurso político efetivamente abrangente. Então, uma sociedade com esse grau maior de tecnologia democrática é uma das questões que a gente procura contribuir. Não, sem ter uma noção ingênua de que a democracia, ou isso que a gente está chamando de tecnologia democrática, seja um horizonte por si mesmo. É uma tecnologia, uma outra qualquer, que pode levar a melhorias sociais, mas também pode levar a equívocos, né? Eu cito só como exemplo de equívoco a fala, quando tomou posse no segundo mandato do presidente Bush, que se comprometeu a combater todas as tiranias do mundo. Então, eu já diria que isso tem um tal grau de ambiguidade que podemos atribuir isso ao discurso democrático também, né? Queria começar de um exemplo que ocorreu aqui. É um exemplo simples, mas talvez isso ajude a pontuar algumas questões. Uma das moças que trabalha aqui na faxina do prédio, ela ajuda muito e sempre participa, ajudando no café e tudo mais. Então, é uma pessoa muito querida. Uma vez ela comentou que o marido tinha sofrido um acidente de um motorista de ônibus que nunca parava no sinal ou desrespeitava. Ela atribuía o fato de ser negro. Enfim, de um modo, seja o motivo que for, a verdade é que ele não parava no ponto quando era a vez do marido saltar, ele tinha que pular do ônibus, né? E acabou se arrebentando. E era um rapaz que a gente conhece também, que de vez em quando tem uns calos. Enfim, eu falei para ela, porque é uma pessoa querida, bom, fala o seguinte para ele, que se ele quiser, é só vir aqui conversar comigo, que eu entro com uma ação, né? Sou advogado, eu entro com uma ação. Ela levou o recado para ele que talvez tenha interpretado literalmente a fala. Ele teria entendido que eu entraria com uma ação no sentido de eu tomaria as dores dele e tomaria uma atitude. Ele achou que o recado era que ele não era macho o suficiente para ir lá ele tomar uma atitude. O que ele fez, ele foi na companhia de ônibus, chamou o motorista na porrada e voltou orgulhoso no dia seguinte, camisa rasgada, olho roxo, falando que tinha tomado a ação, ou seja, ele resolveu a questão. Achei maravilhoso, né? Não era exatamente o que a gente pretendia, mas ele resolveu a questão, né? Então, me parece que as atitudes que, de um modo geral, que a gente tem que tomar são essas atitudes de enfrentamento, né? Que conjugam até a briga cotidiana com uma briga maior, organizada e mais complexa, que é a briga da política, né? Então, me parece, vamos dizer assim, que temos determinadas fases de cidadania
e que talvez a fase em que estejamos seja uma fase ainda precária, onde a tutela do Estado ainda é um grande peso. Muitas vezes uma denúncia a algum serviço que o Estado não prestou, né? Ou deixou de prestar, ou deixou de ter atenção. Esse escopo da tecnologia democrática é avançar um passo, né? Avançar um passo no sentido de o próprio Estado ter uma atuação mais dinâmica, chamando a participação popular, e a própria sociedade aprimorando sua briga para brigas conjunturais, né? Então eu chamaria a fase 1, essa fase da tutela estatal e da briga, nem que seja briga de rua, né? da indignação. É assim que começa uma grande retomada das questões, né? E daí há um processo de conscientização e organização. Então, nessa fase 1 da tutela e da briga, eu chamaria de fase 2 de uma cidadania uma cidadania plena e da organização. Então, nesse sentido, tentando só chamar algumas questões para o debate, por exemplo, o Evaldo chamando